Oi, meus amores! Hoje nós vamos de receitinha com esse pão recheado com mussarela, com queijo. Então vamos lá para a receita. Eu já misturei 240 ml de leite com 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de açúcar, que dá mais ou menos umas 30 gramas. E vou mexendo, já coloco também o sal, é uma colher de chá de sal, 5 gramas mais ou menos, para ficar bem equilibrado. A manteiga é 45 gramas de manteiga e eu já misturei tudo aqui. E um ovo, você vai usar nessa receita um ovo. Mexi bem. E vou aos poucos acrescentar a farinha, né? Tentei dissolver um pouco a manteiga, dei uma mexidinha para dissolver. O leite é leite morno, 240 ml de leite morno. Não deixa quente não, gente, pelo amor de Deus, tá? É morno. São 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Só que você vai acrescentando aos poucos, né? Porque aí a massa vai ganhando firmeza, vai ficando desgrudando um pouco e você vai acrescentando até desgrudar mesmo a massa. Ela fica um pouco mais macinha mesmo. Mas aí você vai colocando a farinha, 500 gramas de farinha mais ou menos. Se precisar um pouco mais, se ficar muito úmida, muito melequenta e não saindo da sua mão, você pode acrescentar um pouco mais, tá? Aí eu fui mexendo bastante para ver se, para ir, né? Para sovar ela. Limpei a bancada, né? Higienizei bem a bancada para colocar a nossa massa para a gente fazer o nosso pão recheado com queijo. Ele fica uma delícia, gente. Aí eu coloquei um pouquinho de farinha. Eu acho que eu exagerei um pouquinho dessa farinha, mas tá bom. Aí eu coloquei a massa. Coloquei a massa aí e eu vou começar a sovar ela. Vou começar a falar igual a vizinha minha falava: esmurra essa massa aí, minha filha. Desconta nessa massa tudo que alguém fez com você. Toda a raiva desconta nela. Você vai amassando a massa, meu filho. Vai apertando ela, se necessário, igual eu fui fazendo aí. Se necessário, vai colocando um pouquinho mais de farinha para tentar tirar mesmo, para tentar ir desgrudando ela. E não tinha dado os 500 gramas ainda da farinha da receita, né? Então, eu fui colocando aos poucos para ir tirando mesmo, ó, porque ela ainda estava grudando um pouco. Eu fui colocando, acrescentando mais farinha para ela ir soltando e ficar aquela massa bem lisinha, bem soltinha, bem fininha, sem nenhum carocinho, sem nenhuma bolha de ar, nem nada aí. Então, vai sovando essa massa, vai apertando ela bem firme aí, até ela ficar bem lisinha essa massa, tá? Muito boa essa receita, é muito gostosinha essa receita. Vou repetir a receita aqui bem rapidinho. Vou repetir aqui: 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de açúcar, dá 30 gramas, 1 colher de sal, dá 5 gramas, 240 ml de leite morno, 45 gramas de manteiga, um ovo e queijo mussarela. A massa eu já sovei bastante e coloquei para descansar para ela dar uma crescida. Depois que passou o tempo, uns 30 minutos mais ou menos, em dias de calor é mais rápido, né? Que ela cresce mais rápido. Mas como aqui tava nublado, aí acabou que demorou um pouquinho mais. Mas aí eu vou separando. Ela já deu uma crescida boa, já soltou da mão. Aí vou separando em pedacinhos assim, ó, o tamanho que eu quero que fique o meu pãozinho recheado. Separei em vários tamanhos. Tem uns que ficou menorzinho que o outro, mas não tem problema não. Na hora de crescer, eles vão crescer direitinho. Vou separando aos pouquinhos. Eu já tinha cortado a mussarela, meu esposo tinha comprado um queijo. Aí eu fiz com queijo. Ele é queijo meio mussarela, não é aquele queijo mais salgado, não. Cortei, gente, eu não tenho rolo pra passar na massa, então eu passo com o copo medidor. Faço com o copo medidor. Quem não tem cão, caça como gato, né? Esse é o ditado. Aí você abre a massa, ó, vai abrindo a massa e você coloca a mussarela. Se você quiser ele muito mais recheado, você pode colocar mais, né? Mais mussarela. Aí faz as aberturinhas, vem enrolando, enrolando, enrolando. Ele fica desse jeitinho, ó. Fica desse jeitinho aí, fica uma gracinha. Eu coloquei na forma que ia assar.
Eu cometi um erro nisso aí, gente, porque eu estava com a cabeça tão meio ruinzinha, aí eu cometi um erro, acabei passando o ovo, né, a gema de ovo antes deles crescerem. Então você espera mais um pouco esse pãozinho crescer na forma. Depois, na hora que ele estiver maiorzinho, você passa a gema de ovo. Já coloquei para assar e eles já começaram a ganhar forma. Olha para vocês verem que delícia. Gente, tava uma delícia. Olha a mussarela. Nossa, mas tava uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou massinho, ficou bem fofinho, ficou bem temperadinho e com a mussarela ficou perfeito. Tomei no café junto com meu esposo, ficou ótimo. Faça essa receita, vocês vão amar, vão adorar.